No problema de ordenação, nós vamos ter um vetor que queremos ordenar de forma crescente. Aqui nesse exemplo nós temos um vetor de inteiros e os valores ordenados são apresentados aqui embaixo. Nos exemplos vamos utilizar um vetor de int, mas é fácil adaptar qualquer um desses algoritmos para comparar outros tipos, como double ou até mesmo strings. Podemos inclusive comparar structs através de algum de seus campos. O valor usado para a ordenação vai ser chamado de chave de ordenação nesse caso. E podemos também desempatar quando a comparação entre dois elementos utilizando a chave der empate, podemos usar um outro campo para fazer o desempate. Antes de falarmos dos algoritmos de ordenação, pense como você faria para ordenar um conjunto de cartas que você recebeu na sua mão. Qual é o procedimento que você executaria para manter todas essas cartas ordenadas, facilitando assim o seu jogo? Nesse vídeo, vamos ver o algoritmo de ordenação por seleção, ou Selection Sort. Vamos supor que essa carta aqui tem o valor 1, ou, se você preferir, essa carta aqui é o Wise. Na ordenação por seleção, vamos comparar todos os elementos do nosso vetor e encontrar qual é o menor elemento. Em seguida, vamos mover o menor elemento para o início do nosso vetor. Esse vetor de tamanho 1 está ordenado. No próximo passo, vamos repetir esse mesmo procedimento para as cartas que sobraram. Então, a ideia do algoritmo é encontrar o valor mínimo e trocar esse valor mínimo inicialmente com quem está na posição 0. Depois, vamos encontrar o mínimo agora entre os elementos que restaram e vamos trocar esse mínimo com o valor que está na posição 1. Com isso, os valores na posição 0 e na posição 1 vão estar ordenados. No passo I, vamos buscar o mínimo de VI até Vn-1 e trocar com o valor I. Para que no passo I mais 1, todos os valores de 0 até I estejam ordenados. Vamos ver a implementação dessa função, Selection Sort, vai receber o ponteiro para o início do vetor V e o tamanho do vetor N. Vamos fazer um laço que vai de 0 até N-1. Vamos guardar a posição do menor valor em min. Inicialmente ele vai começar na posição atual que estamos, então ele vai sempre começar na posição i. Na sequência temos um for, que vai percorrer o vetor indo da posição i mais 1. Vamos percorrer todos os elementos depois de v de i, verificando se esse elemento que vai ser armazenado em j, ele é menor do que v de min. V de min está apontando para a posição i. Se isso acontecer, nós vamos trocar o valor de mínimo com j. Então, suponha que nesse caso aconteceu, agora min é igual a j. Na próxima iteração, j vai para o próximo elemento e verificamos novamente se esse próximo elemento é menor do que o valor que está em v de min. Se for, fazemos mais uma vez a troca, se não, mantemos o valor atual. Com isso, o final desse for, que vai acontecer aqui na linha 7, vamos desenhar as chaves para verificarmos melhor. Vamos ter armazenado a posição do menor elemento em min e vamos trocar esse valor com v de i, da forma que discutimos aqui em cima, trocando o mínimo com v de i. Suponha que o mínimo está na última posição, nós vamos trocar os valores de v de i com v de min. Essa função troca recebe o endereço de duas posições do nosso vetor e faz a troca de seus valores. Vamos ver agora um exemplo animado com um vetor armazenando os valores 4, 8, 2, 7, 6 e assim por diante. Nesse exemplo, vamos ter a altura desses blocos representando o valor para facilitar a visualização do algoritmo. No primeiro passo, nós temos aqui i igual a 0, mínimo começa na posição 0 também, e j recebe i mais 1, aqui da linha 5. J vai ser incrementado, encontramos um valor menor, então agora min recebe a posição 2, que contém também o valor 2. J vai ser incrementado mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até chegar na posição 7. Na posição 7 entramos no if da linha 6, e min vai apontar agora para a posição 7. Temos que percorrer o resto do vetor para verificar se não existe nenhum elemento ainda menor do que 1, o que não é o caso. Então, na linha 8, vamos fazer a troca do elemento que está na posição i com o elemento que ficou marcado como sendo mínimo. Isso significa que esse valor de 1 vai vir aqui para a primeira posição, que é exatamente o que queríamos, já que queríamos achar o primeiro menor
e colocar na primeira posição do vetor. Em seguida, I é incrementado, mínimo começa na posição 1 também, e J recebe I mais 1, daqui da linha 5. J já é menor do que o mínimo, que era 8, então atualizamos o valor de mínimo. Vamos percorrer todo o vetor e nenhum valor vai ser menor do que o valor que está na posição 2. Vamos finalizar o laço e fazer a troca com o valor que está na posição I com o valor que está na posição min. Isto é, o 8 vai ser trocado com 2, fazendo com que todos os elementos da posição 0 até a posição 1 estejam ordenados. Na próxima iteração, I recebe 2, o mínimo também começa em 2 e J começa em 3, estamos aqui na linha 5. Todo o vetor vai ser percorrido e agora vamos encontrar o mínimo nessa posição, que é igual a 3, e vamos fazer a troca dele com o valor que está em I igual a 2. Esse algoritmo vai ser executado enquanto I é menor do que n-1, então quando I chegar na penúltima posição, vamos ter todo o nosso vetor ordenado. Vamos fazer agora uma análise assintótica de pior caso do tempo de execução do nosso algoritmo. Vamos contar quantas vezes cada linha é executada. A linha 2 ela é executada uma vez, então o custo dessa linha é C2. A linha 3 ela vai ser executada n vezes. Vamos falar que o custo dessa linha vai ser C3 vezes n. A linha 4 também vai ser executada n vezes, então 4 vezes n. Na linha 5 temos um outro laço. Esse laço vai executar com j indo de i mais 1 até n. Na primeira iteração, i é igual a 0. Então essa linha vai ser executada n menos uma vezes. Na próxima iteração, i passa a ser 1 e essa linha vai ser executada n menos duas vezes. E assim por diante, sempre decrementando 1. Até que a linha 5 vai ser executada apenas uma vez. Tudo isso multiplicado por C5. O if na linha 6 também vai ser executado essa mesma quantidade de vezes, vezes o custo C6 da linha. E a linha 7 também vai ser executada essa mesma quantidade de vezes, já que estamos considerando a análise de pior caso, então estamos sempre trocando o valor que está em mínimo. A linha 8 está fora do for interno, aqui é como se tivéssemos chaves. Então, a linha 8 ela vai ser executada C8 vezes n vezes, porque ela está no for da linha 3. O custo total do nosso algoritmo vai ser o somatório dessas linhas. T de n vai ser igual a C2 mais C3 mais C4 vezes n, e o custo das linhas 5, 6 e 7 pode ser escrito de outra forma. Percebam que esse somatório é o mesmo que o somatório que vai de 1 até n-1. Ou seja, esse é o somatório de i, com i indo de 1 até n-1. O valor desse somatório é n-1 vezes n dividido por 2, que é igual a n ao quadrado menos n dividido por 2. Vamos somar aqui, então, C5 mais C6 mais C7. Tudo isso vezes n ao quadrado menos n sobre 2. E, por último, temos aqui C8 vezes n. O custo do nosso algoritmo T de n ele vai ser sempre menor ou igual a uma constante c vezes n ao quadrado, o que equivale a dizer que o tempo de execução do selection sort é da ordem de n ao quadrado, ou simplesmente O de n ao quadrado. Para maiores detalhes sobre a análise assintótica de um algoritmo, veja o vídeo anterior. Percebam que o número de trocas que nós fazemos nesse algoritmo é igual a n-1. E isso é bom porque, em geral, as trocas são mais caras do que as comparações. Mesmo assim, o custo assintótico total do algoritmo continua como sendo n ao quadrado. Bom, existem algumas variações do algoritmo de ordenação por seleção. Uma variação conhecida é a busca invertida. Então, ao invés de começar do primeiro elemento encontrando o valor mínimo, você pode começar do último elemento encontrando o valor máximo
que está à esquerda do seu vetor. Mas o custo computacional dessas variações também é n ao quadrado. O que pode mudar aqui na prática, dependendo da distribuição dos dados, você pode ter uma diferença no tempo de execução. Aqui temos um gráfico de comparação dos algoritmos. Conforme nós apresentarmos os algoritmos de ordenação, nós vamos incluir as funções aqui de crescimento desses algoritmos. Esse gráfico é de um experimento prático, em que temos vetores de tamanhos 5.000, 10.000, 15 até 30.000, e o tempo está medido em segundos. Então veja, podemos analisar aqui um crescimento quadrático mesmo, o que indica que a nossa estimativa de pior caso é uma boa aproximação para um experimento real. Então é isso, pessoal. Dúvidas, escrevam no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Até o próximo!